Jeová, ele deseja que sejamos felizes e aproveitemos a vida. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 12 e 13, diz ali que não há nada melhor do que se alegrar, comer e beber. Então, uma vida prazerosa é uma dádiva de Jeová. E para que nós possamos tirar proveito da melhor forma da vida, Jeová nos deu conselhos e orientações. Como podemos prezar por esse presente de Jeová? Por justamente seguir esses conselhos e orientações. De modo que na primeira parte dessa palestra, desse discurso, nós vamos ver vários conselhos que foram dados por Jeová no livro de Provérbios, que se nós aplicarmos hoje, nós já conseguimos levar uma vida mais feliz. Então nós vamos analisar 3 pontos. O primeiro é como ter boa saúde física e emocional. Abram, por favor, suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 20, versículo 1. Então, falando um pouquinho sobre ter saúde física, Provérbios, no capítulo 20, versículo 1. O texto diz assim: o vinho é zombador e o álcool é indisciplinado. Notem também esse ponto. Quem se perde por causa deles não é sábio. Um texto paralelo do livro de Oséias diz que o vinho e o licor tiram a razão. E é uma verdade, quando a pessoa ela ingere o álcool e ele chega na corrente sanguínea e rapidamente ele chega ao cérebro, ele começa a afetar as atividades cerebrais que controlam os pensamentos e as emoções. Então, quanto mais a pessoa bebe, mais ela perde o bom senso. Já perceberam algumas pessoas que por natureza elas são tímidas? Mas quando ela bebe, ela começa a brincar, falar demais. Por quê? Quanto mais ela bebe, ela perde justamente o que o texto diz, que ela perde o bom senso, o equilíbrio. Agora, por que o texto falou aqui que o álcool é indisciplinado? Só para nós termos uma ideia, essa pesquisa ela foi feita há 20 anos atrás. Mas o álcool custava para a sociedade irlandesa, 20 anos atrás, 2,4 bilhões de euros. Com o que eles gastavam esse valor? Com crimes relacionados ao trânsito, uso de ambulância, assistência médica, e mais da metade desse valor era pela perda de produtividade no trabalho. Então vejam o que o álcool ele pode causar. Quando a pessoa bebe demais, além de ela ter problemas de saúde, ela estraga relacionamentos. Quantos casamentos eles terminaram por causa do abuso do álcool? E o que é pior, todos os anos, muitas pessoas perdem a vida por causa do abuso do álcool. Então vejam, um conselho simples, mas quando aplicado, ele faz a diferença na vida da pessoa. E sobre a questão de saúde emocional? Provérbios capítulo 14, versículo 30, diz que o coração calmo é saúde para o corpo. Mas notem o texto aqui de Provérbios, capítulo 29, o versículo 11. Provérbios, no capítulo 29, versículo 11. A parte A do versículo diz assim: o tolo dá vazão a toda a sua ira. Ou se nós observarmos ali na nota, diz assim que uma tradução alternativa seria: coloca para fora todos os seus sentimentos. Já viram aquelas pessoas que falam assim, né? Eu falo que tenho vontade, ela coloca para fora. Então, quando uma pessoa ela não domina os seus sentimentos ou a sua ira, segundo os médicos, ela está mais propensa a ter problemas de saúde. Problema no fígado, no rins, problemas digestivos, problemas respiratórios.
E segundo a Sociedade Médica Americana disse que a pessoa que não controla os seus sentimentos, ou é dada a ira, ela tem o dobro de chance da pessoa ter um AVC, um derrame. Então, de novo, vejam como faz diferença a aplicação dos princípios de Jeová. Mas notem agora, como Provérbios ele trabalha com aquela questão do contraste, o que ajudaria a pessoa nesse caso? A parte B do versículo, olha. Provérbios 29:11, a parte B diz: mas o sábio continua calmo e a mantém sob controle. Então, aquelas velhas recomendações que nós já conhecemos estão valendo. Quando talvez você fique nervoso, a ideia é respirar melhor, contar até 10, falar para você mesmo, relaxe, calma. Eu me lembro que, numa vez, um discurso, o irmão Amaro, que era membro da comissão de filial no nosso país, ele disse que quando ele se sentia, talvez estressado, ou até mesmo nervoso, lá em Betel tinha os pomar, onde a pessoa podia pegar um pedacinho de terra para poder plantar. Aí, quando ele achava que ele estava precisando relaxar, ele ia lá nesse local que ele tinha e tirava as ervas daninhas. Aí, quando ele voltava, ele ficava mais calmo. Então, de novo, perceberam aqui que quando aplicamos o conselho de Jeová em nossa vida, já podemos levar uma vida mais feliz agora? Vamos para o segundo ponto, que é como ter um ponto de vista equilibrado sobre o dinheiro. É claro que a Bíblia fala sobre a importância de nós sermos trabalhadores diligentes. Mas, ao mesmo tempo, Provérbios capítulo 23, versículo 4, fala sobre que não se esgotarmos para obtermos riquezas. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12, um texto paralelo, ele fala que a fartura do rico não deixa ele dormir. Isso é uma verdade. Veja um exemplo real de um homem chamado Frank, que mora em Hong Kong. Ele disse o seguinte: o emprego dele já pagava bem, mas aí ele foi promovido para gerente. Aí veja o que ele disse. Depois que ele foi promovido, ele falou: o estresse começou a prejudicar a minha saúde. Eu ficava tão preocupado que nem conseguia dormir. Aí chegou um ponto que ele mesmo começou a se perguntar se valia a pena ele fazer tudo aquilo. Qual é o conselho da Bíblia, então, se queremos levar uma vida mais tranquila em relação aos bens materiais? Vejam Provérbios capítulo 15. Os versículos 16 e 17. Provérbios, no capítulo 15, o versículo 16 e 17, que diz assim: melhor o pouco com o temor de Jeová, veja um ponto aí, do que muita riqueza com ansiedade, ou como diz a nota, com confusão. 17 diz: melhor um prato de verduras onde há amor do que um boi gordo onde há ódio. Percebem porque cada vez mais a organização de Jeová tem falado para nós para levarmos uma vida simples. Porque é essa vida simples que vai dar mais satisfação na nossa vida. Uma frase tirada de uma revista Sentinela disse o seguinte: algumas das pessoas mais felizes do mundo têm pouco dinheiro e elas encontram satisfação naquilo que já têm, o que inclui não apenas as coisas materiais, mas também o amor da família e dos amigos. Então, repetindo, algumas das pessoas mais felizes do mundo têm pouco dinheiro e elas encontram satisfação naquilo que já têm, o que inclui não apenas as coisas materiais, mas também o amor da família e dos amigos. Olha que experiência interessante. Uma irmã, ela hospedava alunos da escola de evangelizadores. Mas ela estava muito preocupada porque na casa dela era uma casa muito simples e móveis usados.
Mas aí a esposa de um dos instrutores falou algo para ela que ela pensou. Essa esposa dos instrutores disse para ela o seguinte: as semanas que a gente mais gosta são quando ficamos em casa de pessoas que não têm muito em sentido material, mas que têm o mesmo objetivo que nós, servir a Jeová e ter uma vida simples. Aí foi que ela lembrou que a mãe dela sempre dizia para ela o versículo 17. Quando melhor um prato de verduras onde há amor do que um boi gordo onde há ódio. Então, de novo, o que vai nos dar satisfação na questão dos bens materiais? É ter uma vida simples. Terceiro ponto, que o livro de Provérbios também pode nos ajudar. Como se dar bem com outras pessoas. Provérbios capítulo 12, versículo 18, diz que as palavras impensadas são como golpes de uma espada. E tem duas coisas que são muito boas para perder amizades. Primeiro, talvez aquelas pessoas que, de novo, dizem: eu digo a verdade, doa quem doer. Então, essa pessoa, ela é fácil em perder amizade. E a segunda, que a Organização de Jeová tem falado muito para nós, é sobre a questão do sarcasmo. Recentemente, até uma revista Sentinela falou que nós devemos tomar cuidado até no ambiente familiar, que é muito comum nas pessoas que não servem a Jeová, elas tentarem humilhar uma pessoa para poder fazer outros rirem. Então é muito comum na questão do entretenimento acontecer isso. Mas nós, como cristãos, devemos tomar cuidado, porque às vezes, mesmo naquela brincadeira que nós fazemos no âmbito familiar, de falar de uma coisa negativa de alguém da família para que outros irmãos possam achar engraçado, pode fazer com que também isso estrague relacionamentos. Então, essa questão de querer falar a verdade, doa quem doer, e o sarcasmo, estraga boas amizades. Qual é o conselho da Bíblia, então, no livro de Provérbios, para termos bons amigos? Abram, por favor, suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 28. Apenas a parte inicial do texto, quando diz assim, né? Provérbios 15, 28. O coração do justo, notem, medita antes de responder. Ou se vocês olharem a nota aí, qual é uma tradução que poderia ser alternativa? No versículo 28. Ou considera cuidadosamente o que vai responder. Pensa antes de falar. Então, a pessoa que quer fazer verdadeiras amizades, ela pensa, ela medita antes de falar. A gente poderia dizer até que tem 3 regrinhas, né, para fazer isso. Primeiro, quando falar? Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, ali fala que há tempo para tudo. Segundo, o que falar? Provérbios capítulo 12, versículo 18, nós vimos que algumas palavras são como os golpes de uma espada. E terceiro, como falar? Vejam como esse texto de Provérbios 25, 15 é um texto muito bonito e se aplica quando diz assim: com paciência e calma de espírito, um governante pode ser convencido, e a conversa suave quebra algo tão resistente como o osso. Então vejam que, se nós fizermos isso, nós vamos ter boas amizades. Rapidamente aqui, nós só fizemos essa pesquisa aqui no livro de Provérbios apenas para mostrar que quando nós aplicamos os princípios de Jeová em nossa vida, nós já levamos uma vida mais feliz agora. Mas nós estamos interessados em saber em como continuar andando no caminho que leva à vida. E 2 pontos fundamentais para que nós possamos fazer isso. O primeiro está no livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 23. Provérbios, no capítulo 19, versículo 23. Quando o texto diz assim: o temor de Jeová conduz à vida. Quem o tem descansará tranquilo, livre de perigo. Então, qual é o primeiro ponto fundamental para continuar andando no caminho da vida? É ter temor de Jeová.
Algumas pessoas, quando veem a palavra temor, elas têm aquela ideia de ameaça, medo. Mas no próprio dicionário, quando essa palavra temor está relacionada a Deus, ela pode ser traduzida como profundo respeito. O que nós queremos ter com Jeová? Esse profundo respeito. Quando nós amamos alguém e respeitamos alguém, nós não queremos fazer algo que desagrade aquela pessoa, ou que nós venhamos perder a sua amizade. Por isso que o texto, se nós voltarmos lá, notem lá, que é esse temor que vai conduzir a vida. E se a pessoa tiver esse temor de Deus, note lá, a parte B diz que a pessoa estará livre do perigo. Se ela tem esse profundo respeito por Deus, ela não vai querer fazer coisas que desagradem a Jeová. Esse é o primeiro ponto fundamental para continuarmos andando no caminho da vida. O segundo, Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6. É um texto que nós conhecemos bastante. Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, quando o texto diz assim: confie em Jeová de todo o seu coração, não confie no seu próprio entendimento. Lembre-se dele em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Então, qual é o segundo ponto fundamental para continuar andando no caminho da vida? É confiar em Deus. Mas apenas para ilustrar, se eu fosse lá fora e perguntasse para as pessoas: você confia em Deus? O que ela vai responder? Eu confio. Se eu chegasse aqui para todos aqui na assistência: você confia em Deus? A resposta seria também essa. Mas apenas para ilustrar, pense num equilibrista. O equilibrista estava fazendo um show, ele pegou um cabo e colocou entre dois prédios. Aí foi lá com a varinha dele, passou para um lado, para o outro, as pessoas bateram palma, gostaram do show. Ele disse: vocês acreditam que eu sou capaz agora de levar um carrinho nessa corda? As pessoas falam: eu acredito. Aí o que ele fez? Foi lá, de um lado para o outro e passou. Aí as pessoas disseram: olha, muito bom. Aí ele falou assim: vocês acreditam que eu sou capaz de, nesse carrinho, levar uma pessoa aqui em cima? As pessoas falaram: sim, nós acreditamos. Aí ele olhou para uma senhora assim da assistência e falou: a senhora poderia me ajudar a fazer esse show? Ela falou: de jeito nenhum. Qual é a lição dessa ilustração, né? Ela acreditava não ao ponto de colocar a vida na mão daquele equilibrista. Então, voltando no texto, muitas pessoas dizem que confiam em Deus. Mas quando Jeová diz: olha, esse é o caminho, essa pode ser a diferença de que muitas às vezes que começaram talvez a estudar, pararam. Ou aqueles também que estavam aqui junto conosco, pararam por quê? Uma coisa é dizer que confia em Deus. Outra coisa muito diferente é confiar de que os caminhos de Jeová são os melhores. Jesus Cristo, ele disse que falou muitas vezes sobre vida eterna. Mas vamos ver dois pontos que Jesus falou que pode nos dar a vida eterna, que é isso que nós estamos querendo. Abram, por favor, as suas Bíblias num texto muito conhecido de João, no capítulo 17, versículo 3. João, no capítulo 17, versículo 3. Então Jesus Cristo disse: isto significa vida eterna, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. É um texto que nós conhecemos e aqui a ideia é: o conhecimento pode nos levar a ter vida eterna. Mas observem que na palavra conheçam a ti tem uma nota. Na nota abaixo, ou então naquela, se vocês forem na referência, né, tem uma explicação sobre esse texto. 17:3, ou que assimilem conhecimento de ti, aí diz, o verbo grego indicação contínua.
Então, esse conhecimento, para que possa nos dar a vida eterna, tem que ser um conhecimento contínuo. O livro Perspicaz nos ajudou a entender isso. Falando sobre a questão do conhecimento, ele diz o seguinte, que existe um conhecimento que você é informado. Quando a maioria de nós aqui éramos criança, quem passou a informação para nós? Os professores. Quando também aprendemos a verdade, quem nos ajudou a passar a informação? Os instrutores. Mas existe aquele conhecimento que é o conhecimento de observação. A maior parte das informações que nós temos hoje sobre as plantas e sobre os animais é porque muitas pessoas gastaram anos da sua vida fazendo o quê? Observando. Quando nós começamos num emprego novo, nós aprendemos por observação. Mas existe outro tipo de conhecimento que é por experiência. Querem ver um exemplo? Quando você coloca leite no fogão para esquentar, por que você não sai de perto do fogão? A maioria de nós sabe o que acontece de uma hora para outra. Ou por que a dona de casa, quando lavam as roupas, não colocam roupas brancas com roupas coloridas? Conhecimento por experiência. Aí o que o Perspicaz diz? Que quando você une esses 3 tipos de conhecimento, você se torna perito. Aí lembra que Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz: que tipo de conhecimento o cristão teria que ter? Conhecimento básico? O intermediário ou o conhecimento exato? Lembra que o apóstolo Paulo falou para os cristãos em Hebreus? Em decorrência do tempo, era para eles serem instrutores, mas na verdade agora estavam precisando que outros ensinassem a eles novamente. Na nossa corrida em direção à vida eterna, nós poderíamos comparar que é um caminho de longo percurso. Imagine que um carro, ele vai fazer um longo percurso, mas ele está com o carro na reserva. O que vai acontecer? O carro vai ficar no caminho. Então, de novo, o que vai nos continuar no caminho que leva à vida, à vida eterna? É ter o conhecimento contínuo, não apenas o conhecimento básico quando nós aprendemos a verdade. Segundo, João 3,36. João, no capítulo 3, versículo 36. Quando diz assim: quem exerce fé no Filho tem vida eterna. Quem desobedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus aqui falou que para se ter vida eterna, tem que ter fé em Jesus. Nicodemos, esse homem a quem Jesus estava falando, tinha conhecimento, mas faltava para ele a fé em Jesus Cristo. Por que a fé é tão importante? Nós poderíamos comparar a fé com uma fogueira. Quando você acende uma fogueira, o fogo é bem alto. Mas se nada for feito, aquele fogo vai virar uma brasa ou cinza. Então é preciso o quê? Sempre colocar lenha para que o fogo cresça. E Jesus Cristo, ele falou algo interessante em Mateus capítulo 17, versículo 20, que ele disse que se a nossa fé fosse o tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos trazer esse monte daqui para cá. Nós conhecemos a explicação, que naquela região a semente de mostarda é a menor das hortaliças, mas quando cresce, ela se torna maior. Então o que Jesus queria dizer com isso? Que se a nossa fé ela for forte, ela tem condições de transferir esse monte daqui para cá. E não é uma verdade? Quando a gente vê a experiência de alguns irmãos, quando nós vemos isso no broadcast, não fica aquele sentimento para cada um de nós individualmente como que aquele irmão conseguiu isso? Eu não teria essa mesma fé, mas por que ele conseguiu passar por todos aqueles obstáculos? Como que tirando esse monte daqui para cá? A fé.
A fé dele era forte o suficiente para superar obstáculos. Bem, Jeová, ele nos dá muitas ajudas para continuarmos no caminho que leva à vida. Mas vamos ver rapidamente 3 que podem continuar nos ajudando. Primeiro, a oração. Já notaram que nas últimas publicações tem se falado muito sobre oração, nos achegarmos a Jeová? Uma sentinela antiga disse que a oração pode ser comparada como que fosse um avião quando está próximo a aterrissar. Quando o avião está próximo de chegar ao seu destino, o que ele faz? Ele aumenta a frequência dele com a torre, porque ele sabe que é muito importante fazer isso para poder chegar no local. Aí a sentinela falou que à medida que nos aproximamos do fim, o nosso contato com Jeová tem que ser maior. Por isso que as publicações têm falado tanto sobre nós orarmos a Jeová. Até nós temos uma adoração matinal bem fresquinha aí, que está falando sobre oração. Segundo, as reuniões. Muito tem se falado sobre a importância de estarmos nas reuniões presenciais. É claro que muitos irmãos têm necessidades, às vezes, de assistir pelo Zoom. Mas é muito importante nós estarmos aqui. Nós poderíamos até comparar nossa situação do Zoom com a vela. Recentemente, aqui em Sorocaba, em muitas partes do país, de repente, por causa da chuva, muitos ficaram sem energia. Aí o que teve que fazer? Ligar a vela. Mas quando a energia voltou, alguém continuou com a vela? Não. Porque a vela não esquenta água. A vela não liga a geladeira. Então todo mundo, a maioria, voltou para a energia normal. Da mesma forma, o Zoom, ele cumpriu um objetivo. Mas agora nós precisamos estar no local onde nós vamos ter a carga de energia, que é nas reuniões congregacionais. E terceiro, ajuda. Jeová providencia para nós, irmãos maduros. Quando nós precisamos, a situação está difícil, quem é que está do nosso lado? São os nossos irmãos. E é eles que nós precisamos o quê? Ter essa energia, essa força. Por isso, esses 3 campos é o que Jeová nos dá para podermos, então, continuar andando no caminho que leva à vida. Então, em resumo, nós vimos que, primeiro, que as instruções de Jeová, hoje, já nos ajudam a levar uma vida mais feliz. Segundo, o que vai nos ajudar a continuar andando no caminho da vida? Ter temor de Jeová e confiar plenamente em Jeová. E terceiro, Jesus ele prometeu que vai dar vida eterna apenas para aqueles que tiverem o quê? Conhecimento contínuo e uma fé forte. Por isso, com a ajuda de Jeová, você vai conseguir vencer qualquer desafio no seu caminho. Então, que todos nós estejamos decididos a continuar andando no caminho que leva à vida.